Olá, eu sou o Ricardo da Silva Zanata e você está no canal Eu Programando. Nessa videoaula, nós vamos dar continuidade ao processo de criação do projeto HTML usando o CSS, Bootstrap, jQuery e o Pooper. Então, para isso, na aula passada nós fizemos o download dos arquivos. Nessa nós vamos criar um novo arquivo HTML5, vindo aqui nessa opção aqui, ó, em amarelinho aqui, novo project, né, ou new project, HTML5, seleciono HTML5 JS application, dou next. O nome do nosso projeto eu vou dar o nome de Zanata, dou next. Aqui nós vamos manter, que eu não quero nenhum tipo de template, mas eu tenho a opção de fazer o template, o download na hora. A gente vai manter essa opção, dou next. Essas opções de ferramentas aqui eu vou desabilitar todas e dou um finish. Bom, ele vai criar aqui para nós uma página index, a nossa primeira página, e eu vou dividir o projeto nosso em 3 pacotes. Então eu vou criar aqui uma nova pastinha com o nome de CSS. Vou criar mais uma pastinha aqui, ó, botão direito, new, folder, ou botão direito, novo, pasta, JS. Aqui, botão direito, novo, folder, ou pasta, né? New folder, ou nova pasta. E vou dar o nome de IMG. Bom, criei essas 3 pastas, eu preciso fazer a inserção dos arquivos de CSS e JS dentro dessas pastas aqui. Então vou copiar de um outro projeto que eu já tenho aqui, ó. Vou copiar esse CSS, que é o CSS que a gente fez download na outra aula, e vou colar aqui dentro. Então agora meu projeto está com CSS. E vou copiar esses outros 3 aqui e vou colar aqui dentro. Bom, temos aqui o CSS do Bootstrap, o JS do Bootstrap, jQuery e o Pooper. E aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos clicar com o botão direito, new, cascading, ou cascata, né, folha de estilo em cascata. E esse daqui eu vou dar o nome de meu CSS. Esse daqui vai ser o CSS que a gente vai personalizar para o site nosso. Esse a gente vai consumir ele do jeito que ele é, e esse daqui a gente vai personalizar. A mesma coisa nós vamos fazer aqui, ó, em JS. Botão direito, new, JavaScript file, ou arquivo de JavaScript, e vou dar o nome de meu JS. Então eu vou ter lá o meu js.js e o meu css.css. Então esses dois aqui vão ser para a gente utilizar eles mais para frente. Bom, para a gente começar aqui, ó, a primeira etapa é a gente já começar a colocar os comentários aqui para fortalecer a gente fazer a memorização do que serve cada item desse daqui. Então essa primeira linha aqui, ó, nossa linha do doctype, vou colocar um comentário aqui em cima dela. Vou copiar ele aqui, ó. Então esse carinha aqui, ele vai fazer para mim a definição da versão que o HTML que o site nosso vai estar usando. Qual que é a versão do HTML que o nosso site vai usar? Então aqui define qual a versão do HTML que o site irá usar. Bom, fiz isso. Eu vou aplicar uma outra opçãozinha que tem aqui, que é chamado de lang. E é esse cara que vai fazer para nós a definição de qual é a região que é do nosso site. Ou seja, de onde que vem esse site, de qual país, qual a origem dele, qual a origem do idioma desse site. Então, através desse cara que a gente vai conseguir fazer com que ele sugira para os navegadores a tradução automática se alguém tentar abrir o site nosso em outro lugar. Então, a gente vai usar o lang aqui, ó,
e nós vamos usar o PT-BR, que é o Português Brasil. Então eu vou definir esse cara aqui, ó. Vou colocar um comentário para ele. Nós definimos a linguagem do nosso HTML, né? A região, linguagem, origem dele, do idioma. E daí eu vou colocar aqui um comentário. Auxilia na tradução, na tradução do site pelo navegador. Então ele automaticamente ele vai identificar de qual região que é e vai fazer a tradução. Localizando a região de origem para a região destino. Então a nossa origem seria português Brasil idioma. Se alguém lá na China abrir esse site, ele vai sugerir fazer a tradução do português para o chinês. Vai funcionar mais ou menos igual o esquema aqui do Amazon. Deixa eu pegar aqui, ó, amazon.com. O site da Amazon, ele pega lá o idioma de inglês para português. Ele faz essa tradução aqui para mim, ó, do inglês para o português. Eu posso escolher e fazer essa tradução. O navegador ele consegue fazer essa sugestão para você justamente por causa desse carinha aqui, ó. Então ele vai mostrar para você qual região você é e vai pedir para aplicar aqui a tradução de forma automática. Sem isso daqui demora para o site reconhecer a região e muitas vezes ele nem sugere para você fazer a tradução. Então isso é interessante manter no site. Essa outra parte aqui, ó, a gente define o título da página. Então esse cara aqui, olha, a parte do title, a gente vai definir o título da página, que seria Zanata Soluções em Tecnologia. Então aqui eu vou definir para ele um título para esse site aqui. Quando eu faço isso e vou executar a abertura do site, ó, ele aparece aqui em cima, ó, Zanata Soluções em Tecnologia. Então a gente já definiu aqui a estrutura do cabeçalho para o site. Essa mensagem ele dá na hora que eu executo, é normal. A próxima etapa aqui, ó, é a gente entender por que usar o char7 UTF-8. Então eu vou colocar esse cara aqui como comentário também. Então, ó, char7 UTF-8. Esse cara aqui, ele define o tipo de caractere que o site vai usar. No caso, o UTF-8 é um caractere Unicode. Então, ele vai aceitar cedilha, acento e assim por diante. Então, define o tipo... Opa, deixa eu tirar do maiúsculo aqui. Define o tipo de caractere que o site irá aceitar. Nesse caso é o tipo Unicode, que seria cedilha, acento. Então eu consigo utilizar esses caras aqui, inclusive o espanhol, né? A negação aqui, o N com tio. Então ele vai aceitar todos esses caracteres dentro da construção do meu site. É um padrão Unicode. Aí outra propriedade importante que tem também é esse content aqui, ó. Content widget, device widget. Esse cara aqui ele vai ficar responsável por tentar manter o nosso site de forma responsível. Claro que para isso ele vai necessitar que você
trabalhe durante o desenvolvimento aplicando a questão de responsividade. Ele vai tentar ajudar ajustando as escalas da dimensão da interface sua, que seria a largura do seu dispositivo. Se você não construir o site respeitando esses padrões, ele não vai conseguir manter o site de forma responsiva. Então vou colocar aqui, ó, como essa linha inteira, vou copiar ela e vou jogar ela aqui como comentário. Esse cara aqui, ele vai então definir para nós, né, a largura do dispositivo. Então define a largura do... Opa, eu fiz caca aqui, ó. Eu dei um Ctrl V aqui, ó. Na verdade é um Ctrl C. Vamos lá. Então aqui, ó, define a largura do seu dispositivo, melhor, da tela do seu dispositivo. Então, através desse cara aqui que a gente vai definir a largura do nosso dispositivo. A gente conseguindo trabalhar em escala, né, as reduções, a gente consegue manter o nosso site responsivo. A próxima etapa aí da construção do site é agora a gente começar a aplicar a ideia do uso do Bootstrap e dos jQuery. No nosso caso, eu já vou chamar os dois CSS que eu tenho aqui e depois eu vou chamar os 4 JS que eu tenho. Então, nós vamos fazer uma referência a esses itens aqui. Vai funcionar mais ou menos como se fosse uma importação de uma classe, alguma coisa nesse sentido, só que em HTML. Então eu vou colocar aqui agora, faz a referência ou chamada, né, do CSS. Faz referência, vírgula, chamada ou importação do arquivo CSS. Então você pode falar que faz uma referência, faz uma chamada ou uma importação desse arquivo CSS. E o cara que a gente vai usar para fazer essa chamada é o link. Aí no link eu vou fazer aqui a relação dele. Eu vou falar que tipo de link que ele é, né? Então esse link ele tem uma relação com style sheet e ele vai fazer um link, né? Um hiperlink direto na pasta do meu CSS com o arquivo Bootstrap Min. Então eu finalizo esse processo de geração do link e vou fazer a mesma coisa com o meu CSS. Uso a propriedade link, faço a referência, que seria o estilo dele, o style sheet. Faço o hiperlink dele, href, que seria como se eu tivesse vinculando ele a uma determinada etapa aqui. E agora eu vou chamar o meu CSS. Então os dois CSS eu já fiz a chamada. E agora eu preciso fazer a mesma referência, só que vai mudar a questão, em vez de link eu vou trabalhar com script. A referência que eu vou fazer entre o Bootstrap JS, jQuery JS, o meu JS e o Pooper JS. Então eu vou usar aqui, ó, um outro comentário. E vou colocar aqui, ó, faz referência, vírgula, chamada ou importação do arquivo JS. Então aqui agora eu vou fazer o seguinte: vou usar um script, ok? Inicio e fecho.
E dentro da estrutura do script eu vou usar um search, que é o nosso src. Fiz isso daqui, eu vou fazer a chamada. Seria o meu JS e aí eu quero o Bootstrap. Beleza. Fiz isso, vou chamar novamente script. E aqui dentro eu vou chamar novamente o search. E daí eu vou chamar novamente o JS. E vou chamar o nosso jQuery. Chama aqui o script. Dou um search. Chamo novamente. E aí eu vou chamar o Pooper. E por último eu vou chamar o meu JS. Bom, feito tudo isso aqui, nós já estamos preparados para começar a trabalhar com o Bootstrap dentro da nossa interface. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou querer a estrutura desse layout aqui, mais ou menos nesse esquema aqui, ó. Usar os dons artísticos aqui. Eu vou querer dividir a nossa página em cabeçalho. Vou querer dividir também a parte do rodapé. Então eu vou ter o rodapé do site. E vou ter também um menu lateral. Vou colocar aqui como um menu. Esse é um menuzinho lateral. E aqui seria parte do conteúdo. Então eu posso montar essa estrutura. Ou nessa lateral colocar algum widget, alguma coisa aqui e fazer um menu em cima. Vai dar criatividade. A princípio, essa primeira página a gente vai trabalhar com esse tipo de divisão. Então eu vou criar um cabeçalho, uma linha e um rodapé. Então seria um header, uma row e um footer. Então eu tenho um header, row e footer para essa estrutura. Então aqui dentro, ó, eu já tenho uma div pré-construída aqui. Eu vou aproveitar essa div que eu já tenho e eu vou chamar a classe do Bootstrap, que ela é uma class com container fluid. Essa classe container fluid ela vai gerar uma margenzinha bem pequena na lateral da minha página. Ela vai praticamente tentar se ajustar aqui. Dentro dessa estrutura eu vou começar a construir as divisões do jeito que eu quero. Então eu vou colocar aqui, ó, header, que é o meu cabeçalho. Aqui agora eu vou criar uma div class e aí eu vou gerar uma row, uma linha, né? Gerei a linha e agora eu vou gerar um rodapé. E eu venho aqui e faço abro a tagzinha aqui do footer e fecho a tagzinha do footer. Bom, fiz isso daqui, eu posso aplicar alguns conceitos do próprio Bootstrap para ir já melhorando a aparência desse cara aqui depois. Então, se eu fizer a carga aqui, eu vou colocar um texto aqui qualquer, quer ver, ó, cabeçalho, rodapé, e aqui eu vou colocar como linha. Vou salvar aqui, ó, e vamos visualizar lá. Então, ó, cabeçalho, linha, rodapé.
O que nós vamos fazer agora? Onde eu tenho a linha aqui, ó, eu vou dividir essa linha em duas colunas. Então eu vou gerar uma linha dividida em duas colunas. E daí eu vou aplicar uma cor para o rodapé e uma cor para o cabeçalho. Só para a gente poder manter a ideia do site mais harmonioso um pouco. Então para isso eu vou fazer o que? Eu vou voltar aqui no fonte. Vou ter aquela ideia. Bom, eu tenho uma linha, vou dividir em duas colunas. Lembrando que a web ela tem a estrutura de colunas de forma virtual. Então ele entende que a sua tela, na largura dela, na extensão dela aqui, ela tem 12 colunas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar uma tagzinha aqui, div novamente, e essa div eu vou aplicá-la numa classe do nosso Bootstrap, que é chamada de call. E a gente tem vários padrões de coluna. Eu vou usar a coluna que é chamada de call MD, que é o tamanho médio, né, que eles falam. Tamanho 3 para o menu do lado esquerdo. Aí eu vou colocar aqui, ó, menu lado esquerdo. E aí eu vou criar uma outra coluna aqui, ó, div class, e aí eu vou colocar aqui, ó, call traço md 9 com 3 12, né? 9, 10, 11, 12. Fez essa sominha aí, ó. A gente imagina que ele está dividindo a interface nossa aqui, ó, em 12 colunas. Ah, mas eu quero um menu maior aqui, ó. Ah, um menu com quanto? Quer um menu com 5? Aqui cai para 7. Fez isso, vai ser dividido aqui, ó, 5 colunas para o lado esquerdo, que seria o menu seu lateral, e mais 7 colunas para o seu conteúdo, ok? E aqui eu vou colocar então, ó, como conteúdo. Vou salvar. Vamos ver lá como é que tá ficando. Aqui, ó, cabeçalho, menu esquerdo, conteúdo e rodapé. Então a estrutura do site nossa está começando a ficar mais ou menos parecido com isso aqui, ó. Só que nós ainda não definimos a montagem do cabeçalho, nem do rodapé, nem do menu da lateral e nem do conteúdo. Então a gente vai criar o rodapé, a página do cabeçalho e a página do rodapé como arquivos separados. Então a gente vai separar isso daí em arquivo e nós vamos aplicar o conteúdo dentro dessa estrutura aí. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Dentro aqui da aplicaçãozinha nossa aqui HTML, dentro da página nossa HTML, no site root eu vou clicar com o botão direito, New, HTML File. Clico no HTML File e vou escrever aqui, ó, rodapé. E dou um Finish. Fiz o rodapé, eu vou apagar tudo isso daqui, ó, que eu tenho dentro. Vou colocar uma tagzinha chamada Label, que seria como se fosse um rótulo, e vou colocar aqui, ó, rodapé, arquivo separado. Então eu tenho aqui, ó, rodapé, arquivo separado, ok? Vou salvar esse cara aqui. Vou vir aqui, ó, site root, botão direito, new, HTML file, o arquivo HTML. Vou colocar cabecalho, opa, tudo em minúsculo, cabecalho, dou um finish. Apago tudo aqui. E agora eu vou colocar aqui, ó, cabeçalho, arquivo separado, e vou salvar esse cara aqui. Então eu tenho dois arquivos aqui, ó, que são arquivos separados. O que eu vou fazer? Dentro da estrutura do meu cabeçalho aqui, ó, onde tem a palavrinha cabeçalho, eu vou substituir esse cara aqui por uma tagzinha chamada object.
Opa. E já vou fechar esse object. E aí o que eu vou fazer? Esse object ele é do tipo, aí eu vou passar aqui para ele text barra HTML. Então ele é do tipo texto barra HTML. E vou passar o data para ele. O data seria o arquivo que eu estou querendo executar, que seria o meu cabeçalho. Vou fazer esse mesmo processo no footer. Então esse objeto aqui que eu tenho, objeto, eu vou falar o tipo que ele é, o type, ele é do tipo text barra, aí eu vou colocar HTML, e daí eu vou passar para ele no data qual o outro arquivo que eu quero rodapé. Então eu tirei aquele cabeçalho e rodapé que nós tínhamos escrito aqui. E agora, na hora que eu visualizar, eu tenho aqui, ó, cabeçalho arquivo separado, rodapé arquivo separado. Esses dois arquivos aqui, ó, são os arquivos que nós geramos nessa posição aqui, no lado de fora da página. E aqui eu só estou consumindo esse objeto. Isso daqui, de uma certa forma, ele ainda vai aplicar a parte responsível. Então, ao invés de eu usar um frame set que não é responsível, eu uso através do object. Então aqui, ó, seria mais ou menos a mesma ideia de eu criar um container nessa etapa aqui, ó. Cria um container para armazenamento. Aqui eu crio uma estrutura de cabeçalho. Vou colocar aqui, ó, container fluido. Vou copiar esse cara e vou jogar aqui, ó. Cria um container para armazenamento. A tagzinha header nossa aqui, ó, ela cria um cabeçalho. Essa outra tagzinha aqui, ó, a footer, né, cria um rodapé. Aí nós temos aqui, ó, o class role. Aqui eu tenho a div, é uma divisão que eu tenho dentro da página. Só que quando você aplica uma estrutura de CSS nela, ou de Bootstrap, né, no caso do Bootstrap, você consegue criar uma linha. Então aqui você cria uma linha. Opa, linha. Nessa estrutura aqui, ó, call MD, você cria uma coluna de tamanho 3. Opa. Então aqui, ó, vou colocar um outro comentário. Esses comentários não vão influenciar na exibição da página. Então, ó, cria uma coluna de tamanho 3. Ou seja, 3 colunas. E aqui eu crio uma coluna de tamanho 9. Vou pegar a mesma coisa aqui, ó. Ou seja, ela cria 9 colunas aqui para nós. Então, tem aqui a estrutura. Então, ó, cria uma coluna de tamanho 9. Ou seja, são 9 coluninhas que eu tenho aqui. A soma dessa com essa aqui não pode exceder 12. Se ficar faltando, ele vai ficar sempre um espaço vago do lado aqui. Então, sempre tem que fazer com que a soma dos valores ela sempre bata 12. Aqui eu poderia ter feito 4 colunas de tamanho 3, ou 3 colunas com tamanho 4, ou uma coluna com tamanho de 6 e uma coluna, a outra coluna com tamanho de 3 e a outra coluna com tamanho de 3. Isso vai depender do jeito que você quer que fique a estrutura do seu site. Então nós criamos um cabeçalho e um rodapé separado. Chamamos através de uma tag chamada object. Deixa eu fazer um comentário aqui.
Essa tagzinha object aqui, ó, ela vai criar um objeto dentro do HTML. Cria um objeto para chamada ou exibição. E através do data a gente passa o caminho da nossa página. Então esse cara aqui, ó, opa, a gente passa o caminho da página. Passamos o caminho da página. Fiz isso, essa etapa está montada, ok? Na próxima aula a gente vai começar a personalizar o cabeçalho e o rodapé. E depois a gente já vai criar um arquivo para o menu lado esquerdo e o conteúdo. E aí a gente já vai começar a moldar essa interface conforme a gente vai querer aí que fique a página final de exibição aqui, que seria a nossa página principal. Até a próxima.